Mercado reage mal ao acordo entre Embraer e Boeing. O Sindicato dos Metalúrgicos afirma que a operação coloca milhares de empregos em risco. Em nova fase da Operação Registro Espúrio, o ministro do Trabalho é afastado pelo STF. A cada 10 segundos nasce um novo microempreendedor no Brasil, segundo o Serasa Experian. Brasileiros precisarão de autorização prévia para entrar na Europa. Tragédia no México. Uma explosão provocada por fogos de artifício mata 19 pessoas. A seleção brasileira já está em Kazan, palco do jogo que vale vaga nas semifinais. No país que respira futebol, 30 milhões de brasileiros praticam o esporte com frequência. Agora, no Jornal das 22. Olá, muito boa noite. Boa noite. O ministro do Trabalho pediu demissão no início da noite. Elton Iomura foi afastado do cargo hoje pelo Supremo Tribunal Federal em nova fase da Operação Registro Espúrio, que investiga fraudes em registros sindicais. Além de Iomura, o escritório do deputado Nelson Marquiselli, do PTB, também foi alvo de ação da PF. Um dos assessores do parlamentar foi preso com R$95 mil dentro de um apartamento. Os policiais cumpriram mandados de busca e apreensão no gabinete de Elton Iomura, que foi afastado do cargo de ministro do Trabalho. A polícia também esteve nos endereços dele em Brasília e no Rio de Janeiro. Os mandados dessa fase da operação também foram autorizados pelo ministro Edson Fachin, relator do caso no Supremo Tribunal Federal. Por decisão de Fachin, Iomura também está proibido de frequentar o ministério e de ter contato com outros investigados. A Operação Registro Espúrio teve início no último dia 30 de maio e investiga uma suposta organização criminosa integrada por políticos do PTB e servidores que teria cometido fraudes na concessão de registros de sindicatos pelo Ministério do Trabalho. Segundo as investigações, os registros eram concedidos mediante pagamento. A operação fala em um loteamento de cargos na pasta entre partidos do PTB e Solidariedade. De acordo com a Polícia Federal, o Elton Iomura foi colocado no cargo de ministro do Trabalho para dar continuidade às irregularidades investigadas na operação e que ele seria uma espécie de testa de ferro dos caciques do PTB. A PF afirma ainda que o papel de Iomura era viabilizar as ingerências da deputada federal Cristiane Brasil, do PTB, na pasta e de dar continuidade aos desmandos do presidente do partido, Roberto Jefferson, no Ministério. Os dois já foram alvos de outras fases da operação. Roberto Jefferson, pai de Cristiane, chegou a indicar a filha para assumir o Ministério do Trabalho em janeiro deste ano, mas foi impedida por decisões judiciais. Na sede da Polícia Federal, em Brasília, onde foi levado para prestar depoimento, Elton Iomura ficou em silêncio e se recusou a informar a senha do celular funcional do Ministério utilizado por ele, alegando que o aparelho possui informações e arquivos privados e que também era utilizado para fins particulares. Ao deixar o local, Iomura disse estar surpreso com a investigação e que não há provas de envolvimento dele em crimes ou irregularidades na pasta. Questionado sobre a afirmação dos investigadores de que ele se reportava a Roberto Jefferson e a Cristiane Brasil, Iomura contou que mantinha com os dois relações institucionais. Os advogados de Iomura afirmaram que vão recorrer à segunda turma do STF contra a decisão de Fachin de afastar o ministro do Trabalho do cargo. Os agentes também estiveram na Câmara, no gabinete do deputado Nelson Marquiselli, do PTB, que acompanhou as buscas. Ele negou o envolvimento. Nada a temer, não. Eu sou vice-presidente, sou vice-líder do PTB. O PTB hoje administra o Ministério do Trabalho. Houve denúncias, várias denúncias, e a policial me informa que todos os deputados do PTB serão investigados, seus gabinetes, para ver se tem alguma alegação com concessões de registros sindicatos.
certo? Vamos esperar a vistoria que estão fazendo, eu apoio, acho que isso é fundamental. O assessor dele, Jonas Lima, foi preso em Brasília, suspeito de atuar de forma ilegal na Secretaria de Relações do Trabalho do Ministério, para favorecer entidades sindicais. No apartamento dele, a polícia encontrou R$95 mil em dinheiro. No Rio de Janeiro, foi preso Adriano José Lima, superintendente regional do trabalho. Nos bastidores da presidência, a conversa é que o presidente Temer deve tirar o PTB do Ministério do Trabalho. Após a situação de hoje, o provável é que o substituto de Omura seja de outro partido aliado. O governo ainda não divulgou quem irá ocupar o cargo do ministro afastado. O presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, também investigado na Operação Registro Espúrio, afirmou em nota que apoia as operações da Polícia Federal. Em nota, o presidente Michel Temer confirmou que aceitou o pedido de demissão do ministro afastado do Trabalho. E o governo agiu rápido e já publicou uma edição extraordinária do Diário Oficial com a nomeação de Eliseu Padilha como ministro interino do Trabalho. Padilha, que é um dos principais conselheiros do presidente Michel Temer, vai acumular as funções de chefe da Casa Civil e do ministério que era chefiado por Elton Iomura. Ainda sobre esse assunto, nessa ação da Polícia Federal, a polícia poderia ter chegado a um dos homens fortes do governo. A PF pediu ao ministro do Supremo, Edson Fachin, para realizar busca e apreensão em endereços do ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, mas Fachin negou. E Carlos Marum veio a público e negou envolvimento no suposto esquema no Ministério do Trabalho. Ele disse que foi alvo de um vazamento canalha e vai cobrar satisfação na Justiça. Carlos Marum é polêmico, não mede as palavras. É conhecido pela sinceridade, às vezes até exagerada. E não foi diferente na entrevista coletiva que concedeu no Palácio do Planalto. O ministro afirmou que vai entrar com uma representação e queixa-crime na Corregedoria da Polícia Federal e na Procuradoria-Geral da República, pedindo a apuração de responsabilidades pelo que classificou de vazamento canalha. E vou apresentar uma queixa-crime em relação a este vazamento direcionado, seletivo, pusilânime, canalha, vagabundo, que só tem esse objetivo, de efetivamente fazer com que eu passe pelo constrangimento que estou passando. Eu tenho família, tenho vergonha na cara, sei que a minha família está sofrendo e eu não aceito que isso aconteça dessa forma. Eu vou lutar onde tiver que se lutar para que os responsáveis por esse absurdo sejam punidos. Falamos agora sobre o mercado de trabalho. As taxas de desemprego nacional atingiram cerca de 13 milhões de brasileiros e conquistaram 13 milhões de brasileiros e conquistar a carteira assinada ficou ainda mais complicado. Uma pesquisa da Serasa Experian mostrou que a cada 10 segundos um novo CNPJ de microempreendedor é aberto no país. Uma economia estagnada com uma taxa de desemprego de pouco mais de 12% e que acabou atingindo 13 milhões e 200 mil brasileiros. Esses são dados de uma pesquisa feita pela Serasa Experience no mês de maio. Por isso, muita gente se vira como pode e busca alternativas para não deixar os boletos vencidos em casa. Uma das soluções para quem perdeu o emprego com carteira assinada é se tornar um microempreendedor individual. A falta de crescimento econômico e essa falta de oportunidades no mercado de trabalho, no mercado formal, emprego de carteira assinada, justamente essa carência que está sendo atendida por esse novo universo, que é o chamado microempreendedor individual, pessoas que vão abrir pequenos negócios, de prestação de serviços, de venda de itens de baixo valor. É um movimento assim praticamente emergencial da economia. O MEI, criado em julho de 2009, é apontado como o maior movimento de formalização e inclusão da economia no país. A pesquisa Serasa mostra que de maio de 2017 até agora, houve um aumento de quase 10% no número de novos CNPJs dessa modalidade.
No total, são aproximadamente 7 milhões de microempreendedores em todo o país. De acordo com a Serasa Experience, pouco mais de 182 mil novos microempreendedores individuais foram cadastrados no país até maio de 2018. Isso representa a abertura de um novo MEI a cada 10 segundos. Muitos veem no microempreendedorismo uma maneira de mudar de vida. É o caso da Patrícia. Eu sou publicitária. Minha vida inteira eu trabalhei na área de promoção e eventos. Eu trabalhei na agência e em junho de 2016 eu estava assim, já não aguentava mais, virada de noite e aquela correria de agência de promoção, de propaganda, né? E eu falei assim, bom, eu quero mudar de vida. Quero fazer o meu próprio negócio e quero fazer o que eu gosto, né? Um prazer, né? Segundo dados divulgados pelo Sebrae, o MEI permite que pelo menos 44% dos cadastrados trabalhem de casa. É o caso da Patrícia, que produz pimentas em compota na cozinha do apartamento dela. Conversa com o coach, o que você gosta, né? Eu falei, eu gosto de pimenta. Eu sempre fui uma pimenteira nata, né? Sempre comi pimenta, como pimenta todo dia. Então, eu falei assim, tá aí, vou fazer umas pimentas. E comecei a pesquisar o mercado de pimenta, né? O que tem, o que não tem, o que pode ser feito de diferente para não ser mais uma no mercado de pimentas. Enquanto a Patrícia decidiu se preparar bem para administrar a sua empresa, muita gente acaba não levando em consideração aprender mais sobre empreender. Por isso, fico alerta. Quem entrou ou quiser entrar neste mundo é necessário estudar um pouco de gestão, porque as chances do negócio dar errado são grandes. E para se tornar inadimplente é um pulo. Fazer uma análise bem preliminar, né, do tipo de negócio e como é que esse negócio se insere nessa micro-região, nesse pequeno bairro, né, é o primeiro passo, né. O segundo passo é basicamente ter a consciência de que as contas do negócio não podem se misturar com as contas pessoais. E a terceira é buscar sempre treinamento e aperfeiçoamento. E se você ficou curioso e quer testar em qual perfil de empreendedor você se encaixa, o Serasa disponibilizou uma ferramenta no site. O endereço é www.serasaempreendedor.com.br. O brasileiro vai precisar de autorização prévia para entrar na Europa. O Parlamento Europeu aprovou hoje o novo sistema que entrará em vigor a partir de 2021. O parlamento mudou as regras para os turistas brasileiros e de mais 61 países que antes não precisavam de visto de viagens para entrar no continente europeu. O novo modelo recebeu o nome de Sistema Europeu de Informação e Autorização de Viagem. Antes de viajar à Europa, o turista terá de preencher um formulário eletrônico com dados pessoais, informações do documento de viagem e o país em que vai entrar. Além disso, o turista que pretende visitar a Europa terá de informar as autoridades sobre seu histórico criminal. A autorização vai custar cerca de R$ 32. Para viajantes menores de 18 anos ou maiores de 70, será gratuito. E veja a seguir, Embraer e Boeing anunciam acordo para formar uma nova empresa na área de aviação comercial. E ainda a explosão por fogos de artifício no México deixa 19 mortos. Embraer e Boeing anunciaram um acordo para formar uma nova empresa na área de aviação comercial. A fabricante norte-americana ficará com 80% do novo negócio e a brasileira com os 20% restantes. O acordo demorou, mas enfim foi anunciado. O desafio era superar os entraves do governo brasileiro, que tem direito a veto nas decisões da Embraer. Setores da aeronáutica eram contrários à união das empresas, alegando projetos estratégicos de segurança nacional. Mas esse embate foi superado. Falta apenas o sinal verde do Palácio do Planalto. A Boeing, maior fabricante de aeronaves do mundo, terá 80% da nova empresa e a brasileira os outros 20%. A parceria contempla tanto a fabricação de aeronaves quanto os serviços de aviação comercial. A transação foi avaliada em 4 bilhões 750 milhões de dólares. A Embraer vai continuar com o capital aberto e permanece com as unidades de defesa e aviação executiva,
uma condição que foi exigida pelo governo brasileiro. E além da aviação comercial, as duas empresas também vão estabelecer outra parceria para promover e desenvolver novos mercados para produtos e serviços na área de defesa, especialmente a aeronave KC-390. As empresas esperam que o acordo seja finalizado nos próximos meses. E se for aprovado pelas autoridades dos Estados Unidos e do Brasil, a transação deve ser fechada até o fim de 2019. A reação dos investidores da Bolsa de Valores de São Paulo não foi boa. As ações da Embraer recuaram 14,29%. Os analistas afirmaram que o valor do negócio ficou abaixo do esperado. Ainda assim, eles veem espaço para a alta dos papéis. Já na Bolsa de Valores de Nova York, as ações da Embraer recuaram 10,34%, enquanto os papéis da Boeing tiveram leve alta de 0,08%. Por aqui, o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, cidade onde fica a maior fábrica da Embraer, anunciou que vai pedir que o governo vete a parceria e diz que a operação vai colocar em risco cerca de 25 mil empregos. O início das conversas entre Embraer e Boeing foi confirmado oficialmente em dezembro, poucas semanas depois da Airbus anunciar a compra do projeto de jatos comerciais da canadense Bombardier. Boeing e Airbus disputam a liderança do mercado mundial de aviação comercial, enquanto a Bombardier é a maior rival da Embraer no segmento de jatos de médio porte. No mercado financeiro, o dólar fechou em alta nesta quinta-feira. A moeda norte-americana subiu 0,55% e encerrou o dia cotada a R$ 3,934 na venda. A defesa do ex-gerente da Petrobras, Glauco Colepículo, fez um pedido ao juiz Sérgio Moro que reconhece a delação do acusado na Operação Lava Jato, mesmo sem a homologação do Ministério Público. Colepículo foi alvo da 51ª fase da ação que apura crimes relacionados ao contrato de construção da Casa de Força da refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco. Num documento de resposta à acusação, o ex-gerente da Petrobras, Glauco Colepículo, pede que Moro reconheça sua condição de colaborador da Lava Jato, mesmo sem a formalização do acordo com o Ministério Público Federal. A defesa de Glauco afirma que o depoimento do ex-gerente foi muito além de uma mera confissão, pois ele revelou fatos que podem conduzir a outras investigações, além de ter renunciado ao dinheiro ilegal que está depositado em contas no exterior. Um pedido similar foi feito pela defesa do operador financeiro Luiz Eduardo Barbosa, outro investigado no processo, para o juiz Sérgio Moro. Luiz Eduardo assumiu que fez repasses a funcionários da Petrobras, mas pede para ser absolvido da acusação de lavagem de dinheiro. Já os advogados do engenheiro Mário Costa Andrade Neto, diretor do Grupo Alusa Engenharia, pede, entre outras coisas, para ser absolvido de todas as acusações. A defesa alega que Mário sempre exerceu o cargo de gerente e que não era responsável por qualquer decisão estratégica da empresa e afirma que não há motivos para o engenheiro na ação penal. A Secretaria de Meio Ambiente de Minas Gerais concedeu a licença ambiental para a reconstrução de Bento Rodrigues. O distrito foi destruído pelo rompimento da barragem de Fundão, que pertence à mineradora Samarco. A responsabilidade da reconstrução será da Fundação Renova, empresa que foi criada para tratar da recuperação dos danos provocados pelo rompimento da barragem de Fundão. Os moradores que perderam as casas na tragédia ganharão novas residências em uma área de 100 hectares. A doação dos terrenos foi feita pela Prefeitura. Assim que o documento for entregue à Fundação, será possível iniciar as obras de infraestrutura do novo distrito, como pavimentação, drenagem, redes de esgoto, distribuição de água e de energia elétrica. A expectativa é que tudo fique pronto até o segundo semestre de 2019. O local onde as pessoas moravam foi totalmente devastado. 19 pessoas morreram e 225 famílias perderam todos os pertences.
Para o Ministério Público, o acidente poderia ter sido evitado, mas as empresas teriam descuidado da segurança por ganância em ter mais lucro. O empreendimento era uma parceria das maiores empresas de mineração do mundo, a brasileira Vale SA e a anglo-australiana BHP Billiton. O desastre industrial causou o maior impacto ambiental da história brasileira e o maior do mundo, envolvendo barragens de rejeitos. Até agora, ninguém foi preso e as empresas negociam as indenizações e compensações ambientais. E veja a seguir, o drama dos meninos e do técnico de futebol presos em uma caverna na Tailândia. E ainda, chimpanzé reconhece casal que o adotou e emociona internautas. Uma explosão por fogos de artifício no município de Tultepec, no estado do México, região central do país, deixou 19 mortos hoje. Uma tragédia chocou o México nesta quinta-feira. Uma explosão provocada por fogos de artifício deixou muitos mortos no município de Tultepec, que fica no estado que leva o mesmo nome do país. Entre as vítimas há inclusive bombeiros e policiais que tinham sido deslocados para ajudar no socorro logo após o incidente. De acordo com autoridades, o número de feridos também é grande e passa dos 40. As pessoas foram encaminhadas para diferentes hospitais da região. A primeira explosão aconteceu no final da manhã em uma área cheia de fábricas de fogos de artifício e logo houve outras parecidas. Uma coluna de fumaça podia ser observada a quilômetros de distância. Equipes de resgate estão montando uma linha telefônica na caverna no norte da Tailândia, onde estão os 12 meninos mais o técnico de futebol presos. O objetivo é que eles se comuniquem com os familiares. Esse grupo trabalha para colocar em funcionamento uma linha telefônica na caverna, onde estão os 12 meninos e seu treinador na Tailândia. O objetivo é que os adolescentes falem com seus familiares. O grupo está preso há 12 dias no local. Os mergulhadores afirmam que a caverna é bastante desafiadora e que não há visibilidade. Além disso, a chuva pode dificultar o resgate. A previsão é que volte a chover nesta sexta-feira. Existe o risco de que as tempestades inundem a caverna. Mesmo assim, especialistas evitam dizer quando os meninos devem ser retirados. Temos que avaliar tudo no momento, o nível da água dentro da caverna e quais opções estão disponíveis para nós. Os socorristas tentam reduzir o nível da água de forma suficiente para que os adolescentes não precisem mergulhar ou que tenham que mergulhar por pouco tempo. E a Copa do Mundo faz a cabeça de muita gente. Numa empresa em São Paulo, a competição saiu dos campos russos e foi parar nos controles do videogame. Dá até para fazer umas embaixadinhas dentro do elevador. O clima da Copa invadiu a empresa e o ambiente de trabalho ganhou as cores verde e amarelo. E não para por aí. Os jogos da Rússia vieram parar nessa sala e com uma disputa acirrada. Deixando tudo igual. 1-1 o jogo. Segue vivo Paris Saint-Germain. Mesmo virtual, a partida tem direito à prorrogação e até cobrança de pênaltis. Foi uma partida difícil, hein? Foi difícil, mas a gente jogou bem. Ele mereceu a vitória. Deu nos pênaltis. Perdendo os pênaltis, faz parte. Sofrido, ele empatou no finalzinho ali, graças a Deus saímos com a vitória. O elevador ganhou uma cara diferente, com gramado e bola de futebol. Um momento para descontrair e, quem sabe, tentar algumas embaixadinhas. Tentou arriscar umas embaixadinhas aí, mas não teve muito jeito. Não tá tendo jeito. Não manjo muito, né? Até arrisca umas embaixadinhas, dá certo? Às vezes para dar risada, descontrair com o pessoal do serviço, mas às vezes a gente arrisca. Olha, gente, eu não tenho habilidade nenhuma com futebol, mas com esse clima contagiante aqui, a gente até tenta arriscar algumas embaixadinhas. Será que eu consigo? Vamos lá. Realmente, vocês viram, né? Eu não levo jeito pra coisa, não.
A brincadeira entre os colegas de trabalho virou uma competição virtual com a participação de 500 colaboradores, para ver quem acerta o placar dos jogos da Copa. E lógico, tem torcedor confiante na seleção brasileira. Sempre confiante aí no Brasil, acreditando que vai para a semi e consequentemente para a final. O Hexa vem dessa vez. Bem, com certeza. Bem confiante. A gente vai aí para a semifinal, se Deus quiser. E nesse clima de Copa do Mundo, ninguém consegue ficar de fora. É super legal ver o engajamento das pessoas. Então, nessas ações que a gente traz, como na ação que os funcionários fazem. Na própria decoração dos andares, é sensacional. Então você fala, olha, decore como você quiser. Então as pessoas realmente se engajam e participam. Então é uma coisa que fica no clima de Copa a empresa inteira. Torcendo pro Brasil virar Hexa, né? Vamos junto, né? Vamos junto, a gente precisa dar força pro Brasil. Então o tempo inteiro aqui é Seleção Canarinho. E você que acompanha o Jornal das 22 pelo Canal 1, fique agora com a programação da sua região. E ainda, zagueiro da Bélgica diz que a equipe tem os meios para enfrentar a seleção brasileira. O brasileiro vive a expectativa do duelo contra a Bélgica e a cada jogo da seleção o país para. Todos sabem, o Brasil respira futebol. E o esporte trazido pelos ingleses foi incorporado por aqui. Faz tanto sucesso que até parece uma invenção nossa. O talento é natural. Por isso preparamos uma reportagem especial, mostrando a paixão do brasileiro por esse esporte, que é o mais praticado no território nacional. No lugar do gramado, asfalto. Na ausência das traves, as pedras delimitam o espaço do gol. E os pés não precisam de chuteiras, correm descalços, livres. E é nesse cenário simples que nasce o melhor futebol do mundo. Em cada campinho de grama, terra, areia ou até mesmo concreto duro, o brasileiro mostra que entende do assunto. Futebol aqui é coisa séria, ou nem tanto. O futebol é o esporte mais praticado no país. São 30 milhões de brasileiros que jogam com frequência, segundo o último Atlas do Esporte. Mais do que o dobro do vôlei, que fica em segundo lugar. Número que justifica a fama de que o Brasil é mesmo o país do futebol. Em alguns lugares o respeito é tão grande que a bola só rola depois da solenidade oficial. Perfilados, os atletas se preparam para mais uma pelada da turma da padaria do bairro do Cambuci, no centro de São Paulo. Tem o Cachoeira, o Bahia, o Moisés Brasil, o Léo Portugal e o Latino. Mas o craque do time é esse aqui, o Leandro, que é padeiro. Se fosse comparar com um craque da Copa do Mundo, quem que você parece jogando? Aí fica difícil, assim. Não, o Neymar é muito, mas um Coutinho, assim, mais ou menos. Mais ou menos Felipe Coutinho? É, Coutinho. A gente vai reparar você parecido com o Felipe Coutinho. Mais ou menos, mais ou menos. Já o perna de pau é o Ronaldão. É injustiça dos seus colegas chamar você de perna de pau? É nada, eu não jogo nada mesmo. Sou ruim pra caramba. O jogo começa e o Robertão fica no banco. A partida é dura de assistir. E o Robertão continua lá, no banco. Só depois de 40 minutos deixam ele entrar. E no melhor estilo peladeiro, descalço e sem camisa. Mas o esforço dele é recompensado no final. É meu primeiro gol! Eu consegui! Esse é realmente um esporte democrático, praticado por ricos e pobres, jogadores habilidosos e outros nem tanto assim. E nem a idade é problema. Um exemplo é essa turma aqui de Guarulhos, na Grande São Paulo. Eles jogam juntos há 17 anos e só pode jogar aqui quem tiver no mínimo 60 anos. Tem até jogador de 80 anos correndo atrás da bola. Vovô, é time de tradição. Esse é o time Hora do Vovô.
Eles jogam juntos há 17 anos. Quem começou tudo foi o Paulista. Existe um clube na Vila Galvão, cujo nome eu não vou citar, tinha campeonatos internos e escolhia os velhos para jogar, mas os velhos nunca entravam. Eu, observando esse detalhe, embora eu jogasse, sabe, nós criamos então a Hora do Vovô para a prática de esporte, o pessoal mais de 60 anos. E quando a bola começa a rolar, esses senhores viram meninos de novo. Se falta a força física, sobram vontade de vencer e habilidade, que faz inveja a muito garotão. E o futebol vence até as limitações físicas. Esse é o treino de uma equipe de deficientes visuais. Eles não conseguem ver o que se passa na quadra, mas isso não impede a prática do esporte. O futebol de 5 tem regras próprias, a começar pela bola, que tem um guiso. Sempre tem alguém orientando para auxiliá-los durante o jogo. Então tem um goleiro que auxilia, o treinador auxilia no meio da quadra, o chamador auxilia no final. Então o jogo é guiado por essas 3 pessoas que enxergam, os outros demais são deficientes. E o esporte faz a diferença na vida deles. Aqui todos são vencedores dentro e fora da quadra. Gleidson é o grande exemplo. Ele é jogador da seleção brasileira e foi campeão paralímpico. Como todo brasileiro, o sonho de ser jogador de futebol existe em toda criança, né? Então, para mim não foi diferente, né? E graças a Deus hoje eu jogo futebol e graças a Deus consegui chegar à seleção, que é onde todo mundo quer estar, né? Assim, ó, vendo é fácil. Vamos ver como vai ser agora com os olhos vendados? Para você ter essa vivência, a gente vai fazer primeiro o quê? A sua bandagem, então a gente vai vendar você com essa venda. Depois a gente vai ensinar o básico ali da condução de bola e chute a gol. Vamos tentar então? Na escuridão, a primeira sensação é insegurança, medo de cair ou de bater em alguma coisa. Por isso, confiar nas palavras do treinador é muito importante. E ele me ensina como conduzir a bola. E agora, meu primeiro chute a gol. Eu não tenho a menor ideia onde estão as traves e o goleiro. Mesmo assim, arrisco. E a primeira tentativa não foi lá grande coisa. Mas ele me dá mais 2 chances. E na primeira, o goleiro pega de novo. Vendo ou não, agora virou questão de honra. Na segunda, o talento faz a diferença. E eu consigo superar o paredão. Bom, eu não vi esse lance, mas na minha imaginação o gol foi mais ou menos assim. Parece exagero? Bom, mas nós somos brasileiros, apaixonados pelo futebol. E como diz o poeta, quando a gente ama, tudo parece mais bonito. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.